Olá, querido irmão e querida irmã, aqui é o pastor Estevão Figueiredo e mais uma vez nós estamos iniciando a série Minutos Proféticos. Eu quero convidar você nesse momento para juntos falarmos com Deus. Senhor nosso Deus, que mais uma vez por meio desta meditação, ao Senhor falar conosco, tenhamos a nossa fé fortalecida e que Teu Santo Espírito possa nos conduzir e nos guiar para que tenhamos a certeza de que estamos fazendo a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Continuando aqui o tema Minha História, hoje nós vamos falar sobre o chamado que Deus fez para Ellen White através do ministério profético. Veja, após a grande decepção, quando chegou em dezembro de 1844, um mês após Ellen White completar 17 anos, ela estava passando uns dias na casa de uma amiga chamada Elizabeth Hines e pela manhã, ao se ajoelhar para orar com mais 4 mulheres, ela teve a sua primeira visão. Eu vou ler agora para vocês um trecho dessa visão. Porém, esse trecho é bem pequeno, perto do grande relato que ela descreve. Vale a pena depois você procurar no livro Primeiros Escritos, capítulo 2, o relato completo dessa visão. Pois essa é uma visão que mostra a caminhada, ou seja, a jornada do povo de Deus, até se encontrar com Jesus, mesmo diante de tantas provações, e também a felicidade desse povo ao chegar na terra prometida. O trecho que eu vou ler começa dizendo o seguinte: enquanto eu estava orando junto ao altar da família, o Espírito Santo me sobreveio e pareceu-me estar subindo mais e mais alta da escura terra. Voltei-me para ver o povo do advento no mundo, mas não pude achar. Quando uma voz me disse: olha novamente e olha um pouco mais para cima. Com isto, olhei mais para o alto e vi um caminho reto e estreito, levantado em lugar elevado do mundo. O povo do advento estava nesse caminho, a viajar para a cidade que se achava na sua extremidade mais afastada. Tinha uma luz brilhante colocada por trás deles no começo do caminho, o qual um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade para os seus pés, para que assim não tropeçassem. Se conservavam o olhar fixo em Jesus, que se achava precisamente diante deles, guiando-os para a cidade, estavam seguros. Mas logo alguns ficaram cansados e disseram que a cidade estava muito longe e esperavam nela ter entrado antes. Então Jesus os animava, levantando o seu glorioso braço direito, e de seu braço saía uma luz que incidia sobre o povo do advento, e eles clamavam: Aleluia! Outros, temerariamente, negavam a existência da luz atrás deles e diziam que não fora Deus quem os guiara tão longe. A luz atrás deles desaparecia, deixando-lhes os pés em densas trevas, de modo que tropeçavam e, perdendo de vista o sinal e a Jesus, caíam do caminho para baixo, no mundo tenebroso e ímpio. Queridos, Ellen White, ela continua então, a partir daqui, descrevendo a jornada do povo de Deus e a volta de Jesus
e também os primeiros momentos da felicidade do povo de Deus ao chegar no céu. Vale a pena você depois, então, buscar a continuação desse relato. Lerei agora para vocês um trecho onde ela descreve a sensação que ela teve ao terminar essa visão. Olha o que ela diz. Depois que voltei da visão, todas as coisas pareciam mudadas. Uma tristeza se espalhava sobre tudo o que eu contemplava. Oh, quão escuro pareceu-me este mundo! Chorei quando me encontrei aqui e senti saudades. Eu tinha visto um mundo melhor e o atual perdeu seu valor. Contei a visão a nosso pequeno grupo em Portland e creram plenamente que era de Deus. Este foi um tempo de poder. A solenidade das coisas eternas repousou sobre nós. Cerca de uma semana depois disto, o Senhor deu-me outra visão e mostrou-me as provas pelas quais eu devia passar, indicando-me que eu devia ir e relatar a outros o que ele me havia revelado, e que eu iria encontrar grande oposição e por isso sofreria angústia de espírito. Mas disse o anjo: a graça de Deus te basta, ele te sustentará. Ao voltar desta visão, senti-me excessivamente desassossegada. Minha saúde era por demais precária e eu tinha apenas 17 anos. Eu sabia que muitos tinham caído por causa da exaltação e sabia que se eu de alguma maneira me exaltasse, Deus me abandonaria e eu estaria seguramente perdida. Fui ao Senhor em oração e supliquei-lhe que colocasse o fardo sobre outro. Parecia-me que eu não poderia levá-lo. Caí sobre o meu rosto longo tempo, e toda a luz que eu recebia era: faze conhecido dos outros o que eu te tenho revelado. Querido irmão e querida irmã, Deus nunca prometeu que seria fácil o caminho que conduz à salvação. O próprio Jesus disse em Mateus 7, verso 13 e 14 o seguinte: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Devemos lembrar que não é Deus que estreita o caminho para o seu povo passar, mas Satanás. Ele é que se utiliza de perseguição e dificuldades para que, ao oferecer um caminho mais prazeroso e supostamente fácil, os filhos de Deus troquem sua futura salvação por uma vida no presente aparentemente mais fácil e prazerosa. Queridos, ainda que para vivermos pela fé tenhamos que hoje suportar provações, nenhum dos nossos sofrimentos de agora se mostrará tão pesado quando em breve nosso Redentor chegar para nos buscar. Após receber a revelação especial de Deus, Ellen chegou a pensar que se viesse a falecer devido à tuberculose que ela contraíra, poderia ser melhor do que carregar tão grande fardo que o Senhor trouxe consigo através desse chamado para que ela profetizasse, pois ela sabia que para levar a mensagem de Deus para as pessoas, ainda sendo mulher, sofreria muita oposição. Embora com a saúde frágil e grande medo, ela decidiu ir onde Deus a guiasse e falar aquilo que Deus mandasse. Antes de Deus chamar Ellen,
Deus chamou o pastor batista chamado William Foy, que por ser negro temeu testemunhar devido ao clima racial da sua época. Deus também chamou o pregador milerita Reizan Foss, porém ele também rejeitou dar o testemunho da mensagem que recebera de Deus ao povo. Essas pessoas nunca mais foram as mesmas após rejeitarem o chamado que Deus lhe fizera. Queridos, hoje é a nossa vez de, como testemunhas do Senhor, nos colocarmos à disposição do Espírito Santo para que, embora sob muita oposição, lutas e dificuldades, decidamos fixar os nossos olhos em Cristo e continuar nossa jornada no caminho estreito, anunciando o Evangelho eterno, animando o povo a continuar sua caminhada e se preparando para o breve encontro com o Senhor dos Exércitos. Eu termino essa meditação de hoje compartilhando com você o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17 e 18, que diz: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Que Deus abençoe você nesse dia. Um grande abraço.